Olá, sexys! Tudo bem? Ótimo! Hoje vamos falar de contracepção e métodos contraceptivos. Ignorem a luz, é muito cedo, está sol e eu estava bem a dormir. Contracepção é o ato de prevenir ou reduzir a probabilidade de uma gravidez indesejada. Há vários métodos com características distintas que respondem às necessidades de cada pessoa em diferentes alturas da sua vida. Infelizmente, a conversa da contracepção parece estar sempre muito dirigida às mulheres, porque, verdade seja dita, também só existem duas hipóteses para os homens: o preservativo e a vasectomia ou esterilização masculina. E mesmo com apenas dois métodos, há sempre desculpas. Eu não gosto de preservativo, eu gosto de sentir tudo. Preservativo não posso usar, tenho alergia. Fico assim com uma horta-carga na próstata e dá-me assim uma ferida na masculinidade. Vasectomia? Ai, coitados, isso não é muito radical e permanente? Um filho também me parece bem permanente, Carol. Por isso, e apesar da maioria dos métodos contraceptivos serem de facto voltados para as mulheres, também afetam a vida dos homens. Quer seja pelo risco de gravidez, quer pelo contágio das doenças sexualmente transmissíveis, que também não deve ser muito agradável, não é? E a contracepção é então de facto a melhor maneira de controlar os dois acontecimentos por ambos os sexos. Isso e a abstinência. A contracepção dá-nos o poder de controlarmos a nossa sexualidade e as suas consequências, mas como já sabemos, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E uma delas é de facto conhecer todos os métodos contraceptivos que existem, quer sejamos homens ou mulheres, para evitar encher a barriga com mais do que comida. Os métodos existentes são, então, o adesivo cutâneo, o anel vaginal, o dispositivo intrauterino DIU ou SIU, o diafragma e o espermicida, o implante hormonal subcutâneo, a injeção intramuscular progestativa, a pílula combinada, a pílula sem estrogênio, a pílula do dia seguinte ou contracepção de emergência, o preservativo feminino, o método do calendário, que é o cálculo do período fértil da mulher, e a laqueação das trompas, que é um método definitivo, tal como uma vasectomia. Por isso é uma panóplia de opções das quais nós mulheres dispomos tão graciosamente, graças à ciência. E para os homens temos, lá está, o preservativo e a vasectomia. E para ambos temos ainda a abstinência. Esta, eu vos garanto, é infalível. Nem doenças, nem bebés, nada. Não há nada. Literalmente nada. A menos que te chames Maria e um anjo te visite durante a noite às escondidas do teu marido. Se é que me entendes. Há também outros métodos um pouco mais falíveis, como é o caso do famoso coito interrompido. Este método consiste em que o homem retira o pénis dentro da vagina da mulher antes da ejaculação. Mas mesmo que se domine também o método do calendário para calcular o período fértil da mulher, é quase como brincar à roleta russa, só que a bala só dá cabo da vida 9 meses depois. E muitas vezes o método do calendário é aliado a outros métodos, como por exemplo o método do muco cervical, que calcula o período fértil da mulher com base na alteração do muco naturalmente presente na vagina. Outro destes métodos é também o da temperatura basal, que consiste em reconhecer as alterações de temperatura para identificar uma vez mais o período fértil. Mas também isto é um tiro no escuro. Perceberam? Porque a roleta, a bala não... Ok. Mas como podem ver, a maioria da responsabilidade continua a recair sobre a mulher. E porquê? Não é porque a sociedade é machista e põe um homem no pedestal, que... Na verdade, já foram dados os primeiros passos em busca de um método contraceptivo masculino hormonal, como uma pílula. Mas a verdade é que os homens produzem esperma diariamente, e não em ciclos mensais como as mulheres, pelo que são necessários altíssimos níveis de hormonas para reduzir a contagem dos espermatozoides e poder produzir assim então uma pílula masculina. Isto e as queixas sobre os efeitos secundários durante a fase de testes que tanto afetaram os homens e são originados exatamente devido a estas quantidades exorbitantes de hormonas. Acne, dores musculares, hipertensão, palpitações, mudanças de humor... Mas onde é que eu já vi isto? Alguns dos seguintes efeitos secundários e contraindicações: náusea, vômitos, acne, dores abdominais, dores musculares, cefaleia... Claro! Na pílula feminina, tomada por mais de 250 milhões de mulheres em todo o mundo. Mas será que ninguém lê bulas? E porque vá bem dizer que ainda que 75% dos homens que participaram neste teste tenham afirmado que voltariam a utilizar este contraceptivo outra vez, mesmo com aqueles efeitos secundários todos do capeta, as grandes farmacêuticas não querem investir numa pílula masculina que agrada a cerca de 70% dos europeus, mas apenas a 30% dos asiáticos. E convenhamos que eles são mais que as mães.
Ainda por cima, tendo já a galinha dos óvulos de ouro, a pílula feminina. Viram o que eu fiz ali? Hã? No entanto, isto continua a não servir de desculpas para que se mantenham informados acerca de todos os métodos contraceptivos que existem neste momento ao nosso dispor, por isso estejam também futuramente atentos aos vídeos acerca de cada um dos métodos contraceptivos existentes até ao momento, e isto é para todos, meninos e meninas, senhoras e senhores, que o saber não ocupa lugar, mas um bebê. Sim. Eu vejo-vos no próximo vídeo, até lá não se esqueçam, stay sexy e seguros com todos estes métodos contraceptivos geniais. Tchau! Ainda bem que os vídeos não têm cheiro, porque vai aqui um cheiro de indignação. Esta foi a pior luz de sempre num vídeo, mas são 9 da manhã.